Está começando o podcast Dourando a Pílula, um podcast sobre farmácia magistral, farmacotécnica e sobre o que é ser farmacêutico ou farmacêutica. Olá pessoal, é com grande alegria que nós estamos iniciando aqui o podcast Dourando a Pílula. Eu sou o professor Luiz Antônio Paludetti, o pessoal me conhece como professor Paludetti. Eu sou farmacêutico desde 1989, atuando no segmento de farmácia magistral, e nesse podcast a gente vai conversar semanalmente sobre farmácia magistral, farmacotécnica e sobre ser farmacêutico ou farmacêutica. Para esse nosso bate-papo, eu escolhi o formato de podcast original, sem vídeo. Assim você pode ouvir esse podcast em qualquer lugar, no carro, em casa, no transporte público, quando estiver na academia, enfim, qualquer lugar que você quiser você pode ouvir. É um bate-papo rapidinho, de 10 a 15 minutos, e que eu pretendo que não atrapalhe muito sua vida e ajude você a ser melhor farmacêutico e melhor pessoa do que você já é. Olha, esse formato também permite que você compartilhe esse conteúdo com os seus colegas farmacêuticos, com os colaboradores da farmácia, sempre que quiser. Basta você clicar aí no compartilhar, né? E para a gente começar o podcast, eu já deixei preparados alguns temas, como por exemplo, estabilidade, conservantes, modificar a liberação de cápsulas, recipiente anti-sublimação, tipos de minerais e seus usos, e por aí vai. Mas eu conto com vocês para irem sugerindo aí nos comentários novos temas que a gente pode tratar todas as semanas aqui no podcast. Combinado? Então, aguardo vocês comentarem os temas que vocês querem que eu trate, para eu poder fazer um conteúdo bem rico e direcionado para vocês. Mas você deve estar se perguntando aí, o que significa dourar a pílula? Bom, se você for um farmossauro ou uma farmossaura como eu sou, você vai saber o que é uma pílula, tá? Também, se você for uma pessoa que se trata com medicina chinesa ou japonesa, também já vai ter visto ou saber o que é uma pílula. E se você nunca viu uma coisa dessas, eu vou explicar para você o que é. Uma pílula é uma forma farmacêutica sólida que foi antecessora das cápsulas e dos comprimidos. Geralmente, o farmacêutico preparava as pílulas misturando extratos vegetais e outros ativos ou recipientes, por exemplo, o amido de milho, a farinha de trigo e um pouco de água, formando uma massinha friável parecida com uma massinha de macarrão. E depois, usando um equipamento chamado piluleiro, ele moldava as pílulas. Depois, essas pílulas eram levadas para secar, condicionadas e dispensadas para o tratamento dos pacientes. Se você quiser saber como é esse processo, eu vou deixar na descrição um link para um vídeo histórico que mostra como é que é o processo de fazer uma pílula. É muito legal. Mas tem um probleminha aí. O que acontecia geralmente é que o sabor dessas pílulas era bem ruim, era bem amargo. Era o rascunho de um mapa para o inferno em papel de pão amassado. Era muito ruim de tomar. Então, o farmacêutico, na época, né, como não se tinha muitos recursos, né, a gente está falando aí do século XVIII, final do século XIX, início do século XX. Né? Como não se tinham muitos recursos, o farmacêutico pegava folhas finíssimas de ouro e embrulhava as pílulas uma a uma nessas folhas de ouro, fazendo com que elas ficassem revestidas e assim não despejassem o sabor amargo na língua do paciente. Né? Você pode ver aí no nosso bate-papo, na figura que ilustra o nosso bate-papo,
uma pílula dourada. Imagina, isso dava um trabalhão, era complicado, mas era a única forma de tornar palatável uma coisa amarga. Outras opções existiam, como por exemplo você glaciar as pílulas usando açúcar, num processo parecido com o drageamento, mas o pessoal preferia embalar as pílulas com essas folhas de ouro. Então, é isso que quer dizer dourar a pílula, professor? É embalar numa folha de ouro? Exatamente, era isso mesmo, ele pegar a pílula e embalar. Mas, com o passar do tempo, a farmacotécnica de fazer as pílulas e mesmo dourá-las foi sendo superado pela farmacotécnica de cápsulas e depois de comprimidos. Mas a expressão dourar a pílula ficou presente no nosso idioma português e em vários outros idiomas, no alemão, no italiano, no inglês, em vários idiomas importantes para a época, e foi trazida até hoje. Hoje, o significado de dourar a pílula tem o sentido de fazer as coisas com capricho, de fazer as coisas com esmero, de fazer as coisas da melhor forma possível e, da mesma forma que o dourado remove o amargor, dourar a pílula significa tornar as coisas difíceis fáceis de entender. E é exatamente isso que eu pretendo fazer aqui no meu podcast. Explicar para vocês, de um modo simples e descomplicado, os grandes temas da farmácia, principalmente da farmácia magistral, da farmacotécnica e de ser farmacêutico ou farmacêutica. Olha, essa é uma missão e tanto. E eu pretendo usar toda a experiência durante os mais de 30 anos que eu acumulei como farmacêutico, professor e explicador para levar o melhor até vocês. No início, eu vou tratar de alguns temas, como eu já falei antes, que mais me perguntam, nos meus cursos, nas minhas palestras e nos grupos de internet do qual eu participo. Mas eu conto com vocês novamente, conforme os programas forem acontecendo, que vocês escrevam aí nos comentários novos temas que desejam ouvir e, conforme for possível, eu vou produzindo esses novos conteúdos com os temas que vocês escolheram. Então, pessoal, se você gostou, mas só se você gostou, não esquece de deixar o seu like, de compartilhar com os colegas e deixar um comentário. Isso vai ser um grande incentivo para mim, para produzir mais conteúdo interessante. E esse foi o nosso primeiro episódio do Dourando a Pílula. Até o próximo vídeo, pessoal. Olha, fiquem em paz. E para aqueles que acreditam, fiquem com Deus. Um grande abraço e até a próxima semana. Tchau, tchau.